Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, de acordo com o horário que você está nos assistindo. Hoje nós vamos continuar o estudo sobre a Lei de Licitações e Contratos, a Lei 8666 de 93. Já expliquei que aqui a gente vai estudar cada lei que trata sobre licitações, contratos, inclusive parcerias com a administração, em leis específicas. Eu acho mais interessante. Acho que impossibilita confusão na hora de responder uma prova de concurso. O tópico de hoje vai ser exclusivamente dispensa e inexigibilidade de licitação. Isso daqui é a matéria que talvez mais cai em concurso, sim. Com certeza vai cair uma questão sobre dispensa e inexigibilidade de licitação nos concursos que exigem licitações e contratos. Por quê? Porque as hipóteses de dispensa e inexigibilidade de licitação, elas são excepcionais, a regra é a realização de licitação e elas têm que estar na lei. Então, o organizador, o examinador, ele utiliza do texto da lei para confundir e jogar com a nossa cabeça para ver se ele nos pega e se a gente sabe se aquilo é ou não uma hipótese de dispensa, inexigibilidade de licitação, uma hipótese de contratação direta. Então vamos lá. Previsão constitucional. A mesma previsão que fala sobre o dever de licitar, no artigo 37, o inciso 21, ele vai trazer, ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública. Ou seja, existem exceções, essas exceções devem estar na lei. Elas não podem ocorrer apenas para aquele caso concreto de acordo com o interesse do administrador público. Elas têm que ter previsão legal. Então, vamos lá. A regra é a realização do procedimento licitatório. A Constituição permitiu que a lei traga exceção. Então, vão existir contratações que não vão precisar do prévio procedimento licitatório. Há uma presunção, e a doutrina fala muito em presunção da Constituição, de que a melhor forma para escolher o contratado é o procedimento licitatório. É uma presunção relativa, obviamente, porque a própria lei vai trazer outras hipóteses em que não. Talvez não seja essa a melhor forma de observar um contrato. Antes de entrar propriamente nas hipóteses de dispensa e inexigibilidade de licitação previstas na Lei 8666, é preciso esclarecer sobre não aplicação da lei. O que acontece com algumas leis? Algumas leis, e já expliquei que as licitações e contratos hoje, no ordenamento brasileiro, elas têm diversas leis específicas. Algumas dessas leis específicas, elas vão conter dispositivos falando assim, olha, esta lei só se aplica a isso, essa lei não se aplica a isso. Não significa, jamais, que, bom, se não se aplica a determinada lei, o administrador público pode fazer o que quer. Não, a conduta do administrador público está sempre pautada na lei. A não aplicação de uma lei específica, e pode ser o novo estatuto das estatais, pode ser a lei de parcerias, pode ser a própria lei 8666, que não vai se aplicar onde essas outras leis elas estão regulando. Veja, não é porque não aplica que não há um procedimento de seleção, que não há uma licitação, não há um chamamento público, e não é porque não se aplica a lei que a administração não pode seguir as regras de contratação. A Lei 8666 continua sendo a lei geral de licitações e contratos. Então, tudo aquilo que as outras leis que vieram depois, elas não trataram ou não regularam, vai se aplicar a Lei 8666. Então, por exemplo, o que não se aplicar para a lei das estatais, vai se aplicar a Lei 8666. O que não se aplicar para a lei de parcerias, vai se aplicar a Lei 8666. A lei do pregão eletrônico ela é bem sucinta porque ela utiliza a própria Lei 8666 para regular o seu procedimento, exceto no que for inerente à modalidade de pregão eletrônico. Esclarecido isso, a gente pode começar o estudo das hipóteses de dispensa e de licitação, as hipóteses de contratação direta.
A doutrina costuma mencionar duas hipóteses de contratação direta, ambas previstas na Lei 8666. A gente vai seguir esse pensamento. Então, a dispensa de licitação são as hipóteses em que seria possível a realização do procedimento licitatório, mas o legislador considerou que atenderia mais ao interesse público a sua não realização. Então, a dispensa de licitação são hipóteses em que é plenamente viável realizar uma licitação, mas o interesse público, aquela presunção de que a licitação ela atende mais ao interesse público, não se aplica a essas hipóteses que estão inseridas na lei. A inexigibilidade de licitação. Elas são hipóteses em que nem é possível a realização de procedimento licitatório por inviabilidade de competição. Então, assim, como há uma presunção de que a licitação é melhor, como a lei determinou, a Constituição determinou a realização de procedimento licitatório, a lei ela falou assim, olha, existem casos que não é possível a realização de licitação por sua própria inviabilidade de competição. Então a lei ela trouxe a inexigibilidade, mas algo que seria inerente, apenas para evitar uma contradição com a Constituição. Então, veja, a lei trouxe uma hipótese, ela reconheceu a hipótese de que não é possível realizar competição, e essa inviabilidade de competição ela é fática, ela não pertence à esfera discricionária do administrador. Então, por exemplo, se eu acho melhor que a administração pública adquira camisetas de uma determinada marca, porque eu prefiro essa marca, isso não caracteriza uma hipótese de inexigibilidade. Por quê? Porque é possível que a administração ela adquira diversas camisetas de diversas marcas, ou que diversos fornecedores forneçam a camiseta da marca que eu gostaria. Qual a diferença, então, da dispensa de licitação com a inexigibilidade de licitação? A dispensa são hipóteses excepcionais em rol taxativo, já que é possível a realização de licitação quando o interesse público for atendido sem a realização desse procedimento de licitação, a lei vai estabelecer as hipóteses. São hipóteses previstas em rol taxativo. A inexigibilidade de licitação, já que é inerente ao próprio objeto, à própria contratação, né, no qual é inviável uma competição. Então, a Lei 8666 vai trazer um rol exemplificativo e vai deixar no caput uma abertura para que toda vez que seja inviável a competição, não se realize por inexigibilidade. Lembrar que a Lei 8666 é uma lei de 93, não há espaço mais para a criação de hipóteses de inexigibilidade, para a criatividade do administrador público que quer burlar a licitação. Isso tudo foi realizado já no começo, na entrada em vigor da lei, e os órgãos de controle foram definidos, aquilo que pode, aquilo que não pode. Então não se preocupe em pensar em hipóteses que não, isso não é caso de dispensa, né? Isso é caso de inexigibilidade. Eu posso pensar numa inexigibilidade específica direcionando o objeto. Não entre nisso. Aliás, muitas hipóteses de dispensa previstas na Lei 8666, elas até guardariam fundo de inexigibilidade de licitação. Mas se elas forem inseridas no rol taxativo da dispensa, temos que guardar que são hipóteses de dispensa. Antes de entrar no rol das hipóteses, no rol estabelecido pela Lei 8666, das hipóteses de dispensa e inexigibilidade, é preciso mencionar uma outra hipótese de dispensa de aplicação da Lei 8666, que é trazida no artigo 17. É a licitação dispensada. É uma outra hipótese de dispensa, além daquelas que vão estar no artigo específico de dispensa de licitação, em que o legislador, obedecendo ao comando constitucional, ele estabeleceu a hipótese em que a licitação seria dispensada. E quando? Quando envolver imóveis, título de propriedade ou direito real de uso, que vão ser alienados pela administração pública. Então, o artigo 17, inciso 1º. Quando imóveis dependerá de autorização legislativa para os órgãos da administração direta e entidades autárquicas e fundacionais, e para todos, inclusive as entidades paraestatais, dependerá de avaliação prévia e de licitação na modalidade de concorrência, dispensada
nos seguintes casos: dação em pagamento, doação permitida exclusivamente para outro órgão ou entidade da administração pública de qualquer esfera de governo, ressalvados os dispostos na linha F, H e I, permuta por outro imóvel que atenda aos requisitos constantes no disposto no artigo 24, inciso 10, que é uma hipótese de dispensa, investidura, venda a outro órgão da administração pública de qualquer esfera de governo. Então, não há licitação quando a alienação de um imóvel é para outro órgão de administração pública, independente da esfera de governo, procedimentos de legitimação de posse, concessão de direito real de uso ou alienação gratuita para imóveis de uso comercial no local de área até 250 metros quadrados, inserido no âmbito de programas de regularização fundiária e de interesse social. Ou seja, todas essas hipóteses de alienação de imóveis, elas não objetivam formar caixa para a administração. Isso a gente tem que ter sempre em mente. Se a administração quer formar caixa alienando seu patrimônio, quando for imóvel, ela vai ter que realizar a licitação. Quando móveis, a alienação dos bens dependerá de prévia avaliação e de licitação dispensada nos seguintes casos. Então, mais uma vez, a Lei 8666, no artigo 17, ela trouxe hipóteses em que assim, ela reconhece que a regra para alienação dos bens móveis seria o procedimento licitatório, mas esse procedimento licitatório está dispensado nos seguintes casos: doação para fins de interesse social, permuta entre órgãos da administração pública, venda de ações que devem ser negociadas na bolsa, então elas devem observar uma legislação específica, venda de bens produzidos ou comercializados por órgãos ou entidades da administração pública em virtude de suas finalidades. Então, se a administração pública ela possui, por exemplo, um órgão específico para exercer atividade comercial, não faria sentido que ele realizasse procedimento licitatório para cada comercialização que ele fizesse. São hipóteses bem específicas de licitação dispensada. Para nós, o que vai interessar são aquelas hipóteses do artigo 24 e 25. Por quê? Porque o artigo 17 ele vai trazer hipótese de alienação, mas que é possível que o candidato perceba por si só que, olha, nesse caso realmente a licitação não seria muito compatível. Por quê? Porque vai alienar no âmbito de um projeto social, para outro ente da administração, inerente às atividades, quando for bem imóvel, principalmente as atividades da empresa pública. Agora, as hipóteses de dispensa de licitação do 24 e do 25 é para contratação, aquela contratação que a gente já imagina, a administração contratando um terceiro para realizar uma obra, um serviço ou fornecer um bem. Então vamos lá, não tem jeito, vamos ter que ver passo a passo cada uma das hipóteses. Inciso primeiro: para obras e serviços de engenharia, de valor até 10% do limite previsto na linha A do inciso 1º do artigo anterior, desde que não se refira a uma parcela de mesma obra ou serviço, ou ainda para obras e serviços de mesma natureza, no mesmo local, que possam ser realizados conjunta e concomitantemente. Qual é o limite previsto na linha A do inciso 1º do artigo anterior? É o limite para o convite. Então, 10% do valor do convite, 150 mil para obra e serviço de engenharia, que é o que trata aqui, ou no inciso 2º, 80 mil para serviços e compras que não sejam de engenharia. Então, vamos lá, 10% são 15 mil ou 8 mil, o valor é muito pequeno, esse valor é o valor fixo, não é considerado o valor reajustado desde 93, então 8,15, contratação direta por pequeno valor, cuidado com o fracionamento também aqui. O fracionamento é tanto para uma modalidade de licitação mais simples, como para contratação direta. Então eu não posso aplicar esse limite e falar assim, olha, não vou realizar procedimento licitatório porque eu prefiro comprar toda semana um pouquinho. Não, isso daí a administração tem que se planejar, tem que verificar se o total permite ainda a dispensa de licitação pelo pequeno valor. Os percentuais referidos no inciso 1º e 2º do caput desse artigo serão 20% para compras, obras e serviços contratados por consórcio público, sociedade economista, empresa pública ou autarquia ou fundação qualificadas na forma da lei como agências
executivas. Então, as agências executivas, elas têm um limite maior do que o restante da administração. 20% significa o dobro do que o limite anterior, então seria 16 mil ou 30 mil. Tem que tomar muito cuidado, porque quem estudou direito, como eu, quem é formado em direito, não entende absolutamente nada de exatas e pode errar nas contas mais simples. Nos casos de guerra ou grave perturbação da ordem, então se o Brasil entrar em guerra, né, ou num caso de grave perturbação de ordem, ele vai poder dispensar o procedimento licitatório, até porque vai ser inviável a sua realização. Esse daqui, o inciso 4º, vai trazer sim uma hipótese muito comum. Além daqueles do primeiro e segundo, né, contratação direta por pequeno valor, o inciso 4º é um inciso muito comum. Nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens públicos ou particulares, e somente para os bens necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa e para as parcelas de obras e serviços que possam ser concluídos no prazo máximo de 180 dias consecutivos e ininterruptos, contados da ocorrência da emergência ou da calamidade, vedada a prorrogação dos respectivos contratos. Então vamos lá, vamos destrinchar os requisitos para essa modalidade de licitação, que, como é muito importante, normalmente é cobrada, e é cobrada também porque os requisitos são vários. Nos casos de emergência ou calamidade pública, então precisa ter uma emergência ou uma calamidade pública, uma chuva torrencial causou isso, pegou fogo, teve um acidente, algo muito sério, né? Não pode ser algo fabricado pela administração. Por exemplo, merenda escolar. O Estado, quando fornece merenda escolar, ele tem o dever de fornecer a merenda escolar, por exemplo, ele não pode não realizar o procedimento licitatório para aquisição da merenda escolar, esperando que, a hora que acabar a comida e as crianças estiverem lá, as crianças e adolescentes estiverem lá passando fome na escola, ele fala, então para resolver esse problema eu vou dispensar a licitação e vou comprar. Não. Isso existe até uma hipótese que isso pode ocorrer na prática, mas exige a responsabilização. Por quê? Porque são emergências ou calamidades públicas não fabricadas, né? Quando caracterizada a situação de urgência do atendimento. Então, a urgência do atendimento é necessária. Então, embora, por exemplo, um evento, por exemplo, um incêndio, possa causar um prejuízo, se não for urgente o atendimento da situação, por exemplo, a recuperação daquele bem que pegou fogo, não vai ser caso de dispensa de licitação. Então, um exemplo bem esdrúxulo, se um determinado monumento artístico de uma cidade pega fogo, puxa, é terrível isso, é preciso recuperá-lo. Vamos tentar recuperá-lo. Vamos sim, mas vamos realizar procedimento licitatório. Por quê? Porque temos que ver se vai haver urgência, né? E o que é urgência? O próprio inciso fala. É urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens públicos ou particulares. Então, assim, comprometeu a segurança de pessoa, obra, serviço, equipamento, prioridade. Vamos realizar a contratação sem licitação. O prejuízo já é um pouco mais complicado. O que é o prejuízo, né? O prejuízo, para a gente que está estudando concurso, tem que ser guardado como, olha, vai ser muito melhor fazer a contratação direto, muito melhor, do que se parar para realizar um procedimento licitatório. Esse período para a realização do procedimento licitatório vai ocasionar um prejuízo muito maior para a administração, e isso tem que ser flagrantemente demonstrado. Por que isso? Porque hoje em dia o procedimento licitatório, principalmente se for utilizar as modalidades como o pregão eletrônico, ele vai acabar sendo mais ou menos, ele é bem ágil, né? Então esse prejuízo que o procedimento licitatório poderia causar já não cola tanto. Então muito cuidado com o prejuízo. Somente para os bens necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa, inclusive naquela parcela de obra ou serviço, né? Então, só para resolver aquele problema que originou a situação emergencial e que possa ser concluídos no máximo em 180 dias consecutivos e ininterruptos, contados da
ocorrência da emergência ou calamidade. Muito importante isso. Contratos da ocorrência da emergência ou da calamidade. Não importa se a administração dormiu no ponto, não importa se ela levou 3 dias para reconhecer, se ela levou 1 mês para conseguir se preparar para realizar a contratação direta, que também vai exigir todo um estudo. Então, por exemplo, uma escola pegou fogo, está ameaçando cair. Olha, a administração vai poder realizar uma contratação emergencial? Provavelmente sim. Até os engenheiros irem lá, calcularem o que precisa, o que dá para salvar, o que deve ser feito. Esse período deve ser computado dentro do prazo máximo de 180 dias, porque é 180 dias consecutivos e ininterruptos contados da ocorrência da emergência ou calamidade vedada a prorrogação dos respectivos contratos. Então, lembrar isso para a prova de concurso, vedada a prorrogação. Inciso 5º, quando não acudirem interessados à licitação anterior a esta, justificadamente não puder ser repetida sem prejuízo para a administração, mantidas, neste caso, todas as condições pré-estabelecidas. Então, por exemplo, a administração realiza procedimento licitatório, ninguém se interessa, daí a administração deve o quê? Repeti-lo. Ninguém se interessa, ou não é possível mais repetir, porque a administração precisa realizar aquilo que era que admitia aguardar o procedimento licitatório, agora já não admite porque ninguém se interessa no procedimento licitatório. Então agora vai ser possível a dispensa da licitação. Quando a União tiver que intervir no domínio econômico para regular preço, então a atividade regulatória da União, ela não precisa fazer licitação, porque senão não atenderia essa finalidade regulatória. Quando as propostas consignarem preço manifestamente superior ao praticado no mercado nacional ou forem incompatíveis com os fixados nos órgãos oficiais. Persistindo a situação, será admitida a adjudicação direta de bens ou serviços por valor superior ao constante registro de preço. E o que vai acontecer nesse caso? A administração ela realiza um procedimento licitatório e o resultado da licitação é muito maior do que se ela comprasse no mercado. Então, veja, tem que ser manifestamente superior ao praticado no mercado. Por isso que é muito bom o registro de preço, que a gente vai ver na aula do pregão eletrônico. Para quê? Porque o registro de preço, estando registrado lá, a administração pode adquirir por aquele preço naquelas condições. Inciso 8º, para aquisição por pessoa jurídica de direito público interno de bens produzidos ou serviços prestados por órgão de administração ou entidade que integra a administração pública que tenha sido criada para esse fim específico. Então, a administração pública criou, dentro da sua estrutura, um órgão ou entidade para fornecimento de um bem específico. Ora, se ela criou aquilo lá, funciona aquilo, e para fornecer justamente para a administração para comprar daquele órgão não precisa realizar procedimento licitatório. Mas olha só, o preço que esse órgão vai cobrar da administração deve ser compatível com o praticado no mercado. Inciso 9º, quando houver a possibilidade de comprometimento da segurança nacional, nos casos estabelecidos em decreto do Presidente da República, ouvido o Conselho de Defesa Nacional. Então, comprometimento da segurança nacional, estabelecido por decreto do Presidente da República e o Conselho de Defesa Nacional. Tudo que envolver a segurança do Estado, você vai ver que vai estar nas hipóteses de dispensa. Para a colocação de imóveis destinados ao atendimento de finalidades principais da administração, cujas necessidades de instalação e localização condicionam a sua escolha, desde que o preço seja compatível com o valor de mercado, segundo a avaliação prévia. Então, assim, quando o poder público ele vai comprar ou alugar um imóvel para o funcionamento de um órgão público, ele vai ter que buscar aquele imóvel que atenda a melhor os interesses públicos. Se ele realizar a licitação, por exemplo, ao invés de ficar num lugar de fácil acesso, esse imóvel pode ser num lugar afastado, dificultando o acesso da população, então isso é prejudicial. Então, ele pode dispensar a realização de procedimento licitatório, mas a locação ou aquisição do imóvel vai depender sempre de preços de mercado, segundo a avaliação prévia. Inciso 11. Na contratação de remanescente de obra, serviço ou fornecimento em consequência de rescisão contratual, desde que atendida a ordem de classificação da licitação anterior e aceitas as mesmas condições oferecidas pelo licitante vencedor, inclusive quanto ao preço, devidamente corrigido. Então, por exemplo, a administração realizou um procedimento licitatório, tiveram lá a lista de classificados, o vencedor começou a executar, abandonou no meio a sua execução. A administração pode chamar o segundo colocado e perguntar se ele, pelas condições e valores do primeiro colocado, ele deseja continuar o restante da obra. Se ele aceitar, é um caso de dispensa de licitação. Se ele não aceitar,
Daí vamos realizar, vamos para o terceiro, e se o terceiro não ser etapa, daí não tem jeito, vai ter que realizar a licitação para o restante da obra. Não é contratar qualquer um pelo preço, não, é de acordo com a classificação do procedimento licitatório. Inciso 12, nas compras de hortifruti e granjeiros, pão e outros gêneros perecíveis, o tempo necessário para a realização de processo. Então, quando for bem perecível no tempo e que tiver preço do dia por um órgão oficial, daí você pode contratar diretamente, hipótese mais importante para o concurso do que para a prática. Né? A contratação de instituição brasileira incumbida regimental de pesquisa, ensino ou desenvolvimento institucional ou instituição dedicada à recuperação social do preso, desde que a contratada tenha inquestionável reputação e não tenha fins lucrativos. Inquestionável reputação, não finalidade lucrativa. Para aquisição de bens e serviços no termo de acordo internacional específico aprovado pelo Congresso Nacional, quando as condições ofertadas forem manifestamente vantajosas para o poder público, para aquisição de restauração de obras de arte, objetos artísticos de autenticidade certificada, desde compatíveis ou inerentes às finalidades do órgão ou entidade. Bem específico, poderia até ser uma hipótese de inexigibilidade, mas foi arrolado como dispensa. Para a impressão de diários oficiais, de formulário padronizado de uso de administração, bem como para a prestação de serviços de informática à pessoa jurídica de direito público interno por órgão ou entidade que integra a administração pública criada para esse fim específico. Outra hipótese que a administração criou um órgão público específico, no caso, por exemplo, diários oficiais. Existem estados, a União possui empresas públicas ou órgãos que é responsáveis pela realização do diário, não faria sentido ela contratar um terceiro e tornar ocioso aquele órgão. Para aquisição de componentes ou peças de origem nacional ou estrangeira, é necessária a manutenção de equipamento durante o período de garantia técnica junto ao fornecedor original, quando tal condição de exclusividade for indispensável para a vigência da garantia. Então, por exemplo, a administração compra um carro, para não perder a garantia, ela vai ter que levar na concessionária para repor, ou vai ter que comprar peças originais, pode fazer isso sem licitação. Nas compras ou contratações de serviços para abastecimento de navios, embarcação, então são tropas em deslocamento, nesses casos, tudo que envolver serviço militar está aqui como hipótese de dispensa, tem essa e tem outras, né? Sempre motivo de movimentação operacional, exiguidade de prazo para... então, lógico, se estamos lá movendo tropas e vai precisar fazer uma parada estratégica em algum lugar para reabastecimento, não vai dar tempo de realizar um procedimento licitatório. Compras armadas, compra de material de uso de forças armadas, não o material de limpeza, essas coisas, né? Material de pessoal administrativo, mas aquele material ligado com as atividades das Forças Armadas. Na contratação de associação de portadores de deficiência, sem fins lucrativos e de comprovada idoneidade por uma entidade de administração pública para a prestação de serviço e fornecimento de mão de obra, desde que o preço contratado compatível com o de mercado. Os pódios de despesa de licitação tem que lembrar, preço contratado compatível com o mercado. Aquisição e contratação de produto de pesquisa, desenvolvimento limitado, no caso, obra e serviço de engenharia, a 20% do valor que trata a linha B do inciso 1 do caput do artigo 23. Contratação realizada por empresa pública ou sociedade de economia mista para substituir controlados para aquisição ou alienação de bens, prestação de serviços, desde que o preço contrato seja compatível com o praticado no mercado. Celebração de contratos de prestação de serviço com as organizações sociais, qualificados no âmbito das respectivas esferas de governo, para atividades contempladas no contrato de gestão, objeto de lei específica, a gente vai tratar disso na aula específica. Nas contratações realizadas por instituição científica tecnológica ou por agência de fomento para transferência de tecnologia. Celebração de contrato com ente da federação, com entidade de administração direta para prestação de serviço público de forma associada, ou em contrato de consórcio público, ou em convênio de cooperação. Então, para firmar um consórcio público, o contrato de consórcio público dispensa licitação, não faria sentido que os órgãos, os entes federativos realizassem procedimento licitatório entre eles. Na contratação da coleta, processamento comercial de resíduos sólidos urbanos recicláveis ou reutilizáveis, então o lixo reciclável, desde que por associação ou cooperativas formadas exclusivamente por pessoas físicas de baixa renda, reconhecidas pelo poder público como catadores de materiais. Então são as associações de catadores de materiais recicláveis. Para a administração pública contratá-las, não precisa realizar procedimento licitatório, até porque elas poderiam perder para uma empresa, uma grande empresa, não realizando a finalidade social necessária. Para o fornecimento de bens e serviços produzidos ou prestados no país, que envolvam cumulativamente alta complexidade tecnológica e defesa nacional, mais uma vez a defesa nacional, mediante parecer de comissão especialmente designada pela autoridade máxima do órgão. Aquisição de bens ou contratação de serviços para atender aos contingentes das militares, forças singulares, operações de paz,
na contratação de instituição ou organização pública ou privada com sem fins lucrativos para a prestação de serviços de assistência técnica ou extensão rural no âmbito do Programa Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural na Agricultura Familiar e na Reforma Agrária, instituído por lei federal. Nas contratações virando o cumprimento disposto no artigo 3º, 4º, 5º da Lei 10.973, observando os princípios dela, na contratação, que houver transferência de tecnologia de produtos de saúde, são produtos estratégicos, são hipóteses bem específicas, a gente tem que dar uma leitura na lei, mas é impossível ficar só memorizando isso, porque, primeiro, a gente não vai guardar, segundo, o examinador ele atua com essas pegadinhas, trocando uma ou outra palavra, então é melhor a gente dar uma lida para a gente compreender, para a gente ter isso na memória, mas só nos casos mais importantes a gente parar para explicar, para compreender de fato o que significa. Então, na contratação de entidades privadas sem fins lucrativos para implementação de cisternas e outras tecnologias, então aí, ó, mais uma vez, para projeto social, água para consumo humano, famílias rurais de baixa renda, aquisição de pessoa jurídica e direito público interno de insumo estratégico para a saúde, produzidos e distribuídos por fundação, que regimentar o saturamente tem profundidade para órgão da administração pública, projeto de ensino, tudo envolvendo o SUS, e agora sim a gente vai para a inexigibilidade da licitação. Vamos respirar um pouco. A gente já viu que as hipóteses de inexigibilidade de licitação, elas envolvem a própria inviabilidade de competição. Então a lei trouxe no caput, aqui, ó, é inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição, em especial. Então, ela trouxe um rol exemplificativo, mas, ó, ela falou que sempre que for inviável a competição, ela vai ser inexigível. Então, quando a autoridade administrativa ela bancar que a competição é inviável, ela vai ser considerada inexigível. E daí a lei trouxe algumas hipóteses que a gente vai ter que guardar, porque hipóteses de inexigibilidade são bem menores do que as hipóteses de dispensa que a gente acabou de ver por muitos minutos. Então, para aquisição de materiais, equipamentos ou gêneros que só possam ser fornecidos por produtor, empresa ou representante comercial exclusivo, vedada a preferência de marca. Eu não posso falar assim, olha, só determinada empresa pode me fornecer porque eu quero comprar aquela marca. Não, a gente não pode escolher marca, mas determinado produto, ele possui fornecedor exclusivo. Mas não basta só isso. A comprovação da exclusividade tem que ser feita através de atestado fornecido pelo órgão de registro do comércio do local em que se realiza a licitação, a obra ou serviço, pelo sindicato, federação ou confederação patronal ou ainda pelas entidades equivalentes. Então são dois requisitos. Primeiro, a inviabilidade de competição. Segundo, que a inviabilidade seja atestada por um desses órgãos. Ou por uma dessas entidades, né, melhor dizendo. Inciso segundo, para a contratação de serviços técnicos enumerados no artigo 13 dessa lei de natureza singular, com profissionais ou empresas de notória especialização, vedada a inexigibilidade para serviços de publicidade e divulgação. Então, serviços técnicos específicos do artigo 13, exceto serviços de publicidade e divulgação. Serviços de publicidade e divulgação não entram como serviços técnicos, são serviços específicos. Olha só, considera-se notória especialização, o artigo 25 trouxe a definição, o profissional ou empresa cujo conceito de campo de sua especialidade, decorrente de desempenho anterior, estudos, experiências, publicações, organização, aparelhamento, equipe técnica ou de outros requisitos relacionados com suas atividades, permitem inferir que seu trabalho é essencial e indiscutivelmente o mais adequado à plena satisfação do objeto do contrato. E não pode ser serviço de publicidade e divulgação. Inciso terceiro, para a contratação de profissional de qualquer setor artístico, diretamente ou através de empresário exclusivo, desde que consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública. Então, se uma prefeitura, um governo do estado vai realizar um show e contrata um determinado artista, ele tem que ser consagrado pela crítica, né? Não faria sentido ele realizar a licitação, porque daí o artista não atenderia o interesse público para a realização daquele evento. Regras aplicáveis para a contratação dos artigos 24 e 25
Então, a contratação direta, ela vai ter algumas regras específicas para que possa ser operacionalizada. Então, artigo 2º. Na hipótese desse artigo, em qualquer dos casos de dispensa, se comprovado superfaturamento é aquela que vem posteriormente à contratação, responde solidariamente pelo dano causado à fazenda, o fornecedor ou prestador de serviço e o agente público responsável, sem prejuízo das outras sanções. Então, por exemplo, foi uma hipótese de dispensa com fracionamento do objeto, então fez uma aquisição direta por pequeno valor. Então, tanto o fornecedor quanto o agente público que fez a aquisição, eles vão ter que ressarcir o prejuízo da administração. O artigo 26 vai trazer as dispensas previstas nos parágrafos 2º e 4º do artigo 17, e no inciso 3º e seguintes do artigo 24, situações de inexigibilidade referidas no artigo 25, devem ser necessariamente justificadas. E além de justificada, elas devem ser remetidas dentro de 3 dias à autoridade superior para ratificação e publicação na imprensa oficial no prazo de 5 dias. A contratação direta não é secreta, então ela tem que ser necessariamente justificada. A justificativa vai dentro do prazo de 3 dias para a autoridade superior, que deve ratificar essa justificativa e deve publicar na imprensa oficial, inclusive para alguém que possa contestar essa justificativa. É uma condição, estou esquecendo aqui, de eficácia do ato. Outras regras aplicáveis à contratação dos artigos 24 e 25 é que, por exemplo, na contratação emergencial deve estar bem caracterizada a situação emergencial calamitosa que exige a dispensa, a razão da escolha do fornecedor, então por que ele é o fornecedor exclusivo, por que ele se adequa a determinadas hipóteses de dispensa. Então a razão da escolha do fornecedor deve estar presente, a justificativa do preço, a lei 8666 adora preço, tem que justificar pelo preço, não pode a administração contratar por um preço maior que o de mercado. E o documento de aprovação dos projetos de pesquisa aos quais os bens serão alocados. Aula muito corrida, espero que os senhores consigam superar nas provas agora as questões envolvendo dispensa e inexigibilidade de licitação. Muito obrigado e até a próxima.